Em 2013 eu tive a possibilidade de, por um edital, foi aprovado, executar uma oficina de 7 meses aqui na cidade de Jacareí. E o mais interessante é que essa oficina, eu trouxe o objetivo de, além de fazer uma oficina, eu queria montar um núcleo, um coletivo de pessoas que queriam produzir audiovisual e muitas vezes não sabiam encontrar outras pessoas. Juntamente com a Glaucia e com o Daniel, eles tiveram a ideia de montar esse núcleo de audiovisual porque a oficina do Wagner ia acabar e a gente não sabia onde se encontrar novamente, não queria deixar de produzir. Essa oficina foi um motivo de agregar várias pessoas com um objetivo em comum de produzir audiovisual. E montamos um núcleo. Esse aqui é o grande microfone, tá instalando. Tudo bem, certinho. Essa é a Nayara, que o senhor não conhece ainda. Eu já conheci o Santos, que eu tinha mandado eu tinha um terno para arrumar com ele e procurando um alfaiate na cidade que eu não achava, e aconteceu que passando na Bernardino de Campos, eu vi lá a plaquinha dele e falei, pô, alfaiate aqui, entrei lá e conheci o Santos e tal. Ele fez o serviço para mim e nem imaginava que um dia eu ia ter que fazer um projeto de documentários que o Santos ia ser o personagem principal de um dos episódios. Mas foi legal porque a galera meio que abraçou o personagem também, e a gente está seguindo meio que um formato de fazer 2 diárias. Uma a gente trabalha mais o ofício do personagem, e na outra a gente faz a entrevista com as perguntas que a Larissa elaborou anteriormente. E isso eu acho que está sendo bem legal porque com uma diária anterior a gente consegue conhecer mais o personagem, a gente consegue formar uma amizade com ele e tal, ele fica mais à vontade com a gente também. E isso faz com que a gravação renda mais e a gente ganha amigos. Aqui eu trabalho praticamente todos os dias, né? Primeiro domingo do que eu fico só no começo da parte da manhã, o restante eu estou todos os dias. Pessoal, a gente queria fazer um negócio. A gente vai entrar, o senhor abre pra gente, a gente entra, a gente filma o senhor lá de dentro, o senhor entrando. Tá bom? Dá o sinal de tudo aí. Passa aí. Capta o olho do Wagner. Foi. Próxima novela das 9. E ele ficou bem à vontade, eu acho que ele foi totalmente aberto assim, no que diz respeito a mostrar pra gente quem é o Santos, alfaiate, e mostrou o ofício dele também. O mais interessante desse projeto é o fato de você poder colocar pessoas, né, que trabalham aqui na cidade, que desenvolvem ofícios, que são atividades que com o tempo estão sendo esquecidas, e aí a gente está tendo a oportunidade de trazer para a tela, né, através do documentário, da websérie. Então, no caso do Zé do Rádio, desde o local onde ele desenvolve, né, a atividade dele como consertador de rádio, que é um local que fica na área rural aqui da cidade, e que é muito artesanal o processo dele, né, de restaurar, né, os eletrônicos, né. Então, quando a gente vai em busca das informações necessárias, quando a gente vai em busca desses personagens, né, que existem de fato, então a gente vai construindo um roteiro que a partir do roteiro de decupagem, que é onde a gente vai transcrever tudo o que a gente pesquisou, né, até as próprias conversas que a gente tem com essas pessoas. E também um roteiro de perguntas, onde a gente coloca os principais pontos que tem que ser, que devem ser, no caso, estabelecidos durante a filmagem, né? Fica mais
Esse radinho aí eu tenho ele porque foi minha mãe que deixou pra mim de herança. Ela morreu e deixou pra mim. Você tá com câncer, né? Então, assim, é um resgate de uma coisa que tem uma grande poesia, né? Então, é um resgate da história da cidade também. Já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Passar na frente mesmo, né? Walter, a gente recebeu da Larissa o roteiro, né, de perguntas, um pouco do histórico dele, e foi fazer uma visita técnica, eu, Daniel e o Thiago Vinícius. A gente conheceu, né, ele foi muito receptivo. Foi um trabalho relativamente fácil, porque é um lugar até que amplo, perto de alguns lugares que a gente já teve que filmar. Muito organizado, isso ele se demonstrou no começo, assim, uma limpeza impecável, uma organização absurda no lugar. Uma das dificuldades que a gente teve foi mais com o áudio no local, porque é bem próximo à rua e é uma rua bem movimentada. Mas a gente teve uma possibilidade grande assim de explorar os ângulos, os reflexos. Ele tem um sisteminha bacana de enxergar o cliente quando o cliente chega, então a gente aproveitou isso em algumas horas. São dois ambientes, né? Um onde ele atende o cliente e o outro que ele realiza os trabalhos dele mesmo. Então a gente conseguiu explorar esses dois locais e isso foi bem bacana, assim. É uma pessoa super simpática, que fala bem e a gente conseguiu, acho que, explorar bem esse ofício dele dia a dia e essa arte mesmo, né, da sapataria, porque é uma coisa muito manual mesmo, assim. Então a gente focou bastante essa parte manual dele, da costura, da martelada. A gente deu um foco bem grande para esses detalhes manuais, assim, do trabalho. Cara, resgatar a gente chama de personagens, né? Mas no final a gente descobre que são novos amigos que a gente faz. Esses mestres do ofício é de uma importância histórica inacreditável, né? E são vidas, né? São pessoas com seus nomes, com suas identidades, suas personalidades. E a gente está aprendendo muito e é fantástico esse trabalho. No episódio do Hugo, nós tivemos uma dificuldade assim, na captação do áudio pelo fato de ser tanto um lugar pequeno quanto tá ligado rádio, ligado TV. A gente sempre tenta não interferir tanto na rotina do entrevistado, né? Ele trabalha escutando o som dele, o radinho dele, então a gente prefere não interferir. Mas mesmo assim conseguimos um resultado bem bacana. A produção do Hugo foi muito legal, apesar de ele ser um cara muito ocupado. No dia que nós estávamos lá, num sábado, ele estava muito ocupado. Quer atender? Você quer atender eles aí? Não, eu não tenho que atender. Não, por favor. Atende, pode atender. Televisão? É esse. E quando chegava alguém para cortar o cabelo, tinha alguém de 60, 70, 50, 40, 30... até pessoas assim mais novas, assim, que eram filhos das pessoas que chegavam para cortar cabelo. Aí você chega a pensar assim, será mesmo uma profissão que está acabando? Ou será uma profissão ainda que continua? Apesar que hoje todo mundo é salão de beleza, tudo. O Hugo ainda ele consegue cortar cabelo de todas as gerações, assim. São profissões que diminuíram, isso é fato. A gente percebeu pela pesquisa que a gente fez em campo. Mas a gente sentiu necessidade de fazer esse registro para poder trazer para a sociedade de hoje essas profissões que diminuíram no intuito de resgatar um pouquinho do passado, trazer um pouquinho para a memória e dar mais valor
essas profissões que são profissões manuais, profissões artísticas, vamos dizer assim, né? Eu acho que para a cidade dar uma levantada nesse pessoal que estava meio que, não adormecido ali, mas eles estavam no dia a dia deles, meio sem muita importância, né? Porque assim, a gente viu que tem um monte de clientes, né? Não foi a gente que levou os clientes para eles, mas que deu uma realçada nessas profissões que, né, estão se perdendo com a correria do dia a dia, tudo mais simples, tudo por internet. E a gente vê que tem o pessoal que vai lá, precisa, não só esse consumismo, né, de rasgou o sapato, vou comprar outro, não, dá para levar ali, conserta. Eu acho que para a cidade está sendo bem importante. Para mim foi muito legal, talvez foi o episódio que eu mais me identifiquei e é interessante até eu estar fazendo entrevista com eles, porque meu avô era relojoeiro e não aprendi com ele, mas eu via muita coisa e foi bastante o que eu vi na gravação. Quando eu recebo o material, eu sinto uma empolgação, na verdade, para poder escrever a publicação, porque, por exemplo, do relojoeiro. Quando eu recebi as fotos do making-off, ele tem uma história muito bacana, entendeu? Muito bacana mesmo, porque é pai e filho trabalhando, então aí já são, tipo, um ofício passado para a próxima geração e que está passando para a geração atual, né, que é o sobrinho dele. E quando eu recebi o material, eu falei, nossa, tem várias formas de fazer várias publicações dele. Então eu acho que esse episódio trouxe a essência, né, do projeto, que é a passagem, pai, filho, sobrinho, né, e tal. Eu acho que a transição do ofício, né, os mestres, né, o mestre só é considerado mestre quando ele tem um discípulo, né. Então, ali você viu concretizado mesmo o ofício. Hoje, e o filho eu ensinei ele também, né? E agora estamos ensinando o mais novo aqui, ó. Né? Ele não é filho não, viu? É sobrinho. Isaac. Não, isso aqui é rapidinho, ó. Entendeu? Nós vamos sacar ele aqui agora. Então, para mim, mudou meu olhar participar de um documentário. Porque antes eu tinha aquele tabu que todo mundo tem, assistir documentário. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal, não, a gente vai fazer um documentário, beleza. Quando a gente começou a ir atrás dos personagens e a conhecer a história deles, de vida deles, o ofício deles, eu mudei meu olhar completamente. E até que, no entanto, às vezes eu tô em qualquer lugar que eu tiver, eu já tenho esse olhar mais delicado, entendeu? Eu consigo agora visualizar alguém, tipo, nossa, essa tal pessoa tem uma história bacana, legal, uma coisa que eu não viria se fosse antes, entendeu? Se eu não tivesse participado. No começo das nossas pesquisas, a questão do tipógrafo não estava entre um dos personagens que a gente tinha levantado. Então, no meio agora da pré-produção, dos últimos episódios, a gente escolhendo um episódio, fazia isso, ou fazia um, ou fazia outro, surgiu a questão da tipografia e uma pessoa do grupo falou que tinha um contato de uma gráfica de um antigo senhor que ainda fazia alguns serviços com tipografia ainda, nos moldes antigos, né, que é o Sr. Pedro. Mas você começa a conversar com uma pessoa dessa e descobre décadas que ela trabalha com isso e todo o carinho que ela tem de guardar suas peças e guardar cada letra, cada tipo, né, cada fonte. E uma das coisas bem interessantes, eles têm vários clichês, né? Clichês eram aquelas marcas, os logos das empresas ou aqueles signos, por exemplo, de bombeiro, de polícia, que a pessoa é como se fosse um carimbo, né? Colocava para fazer o papel, a arte, né? Hoje,
bem mais fácil fazer no computador. Mas o legal, assim, pesquisando ali, a gente viu logos de empresas antigas, da década de 70, 80, na década de 90 da cidade de Jacareí. Então esses clichês não deixa de ser também uma parte da história da nossa cidade, né? Da história dessa arte gráfica aqui na cidade. O Gilmar foi um pouco bem diferente, assim, de tudo que a gente tinha visto. Eu fiz a parte de making off no dia e foi bem bacana porque, nossa, ele conversa bastante. A gente viu que, né, o modo de trabalhar dele é totalmente diferente. Tem todo um tempo ali que aí ele conversa com o cliente, faz o serviço dele e ele é bem calmo, inclusive é 1 hora para cada cliente dele. E eu acho que ele tem bem esse cuidado de, né, o cuidado com o cliente mesmo, de estar cuidando e passa uma coisinha aqui, passa ali. O dia que os meus clientes me atrapalhar, eu estou perdido. Tá bom, Hélio, daqui a pouco, uma meia hora, Daniel? Sim. Não apressa o seu serviço. Não. Por favor. Aposentado não tem tempo suficiente. Não. Quer deixar aí, Hélio? Deixa. Daqui a pouco você volta, tá bem? Eu lhe agradeço. Boa entrevista. Obrigado. Só palavras boas. Muito obrigado. Aí é assim a amizade, espontaneamente, né? É isso aí. Na minha opinião, uma das grandes importâncias do projeto Ofícios aqui para a cidade de Jacareí é que muitas pessoas, algumas matérias colocaram que a gente está resgatando essas profissões. Eu sempre repito isso, a gente não está resgatando, porque essas pessoas estão aí, ainda é o ganha-pão delas, elas vivem dessas funções, mas o que a gente está fazendo é registrando um recorte da realidade dessas profissões neste ano, né? Como que essas pessoas ainda vivem dessas profissões, desses ofícios antigos, né? Então a gente faz um recorte do panorama atual dessas profissões. Para mim, assim, está sendo uma descoberta de pessoas e lugares da cidade, né? Uma coisa que a gente sempre brinca assim na equipe é que acho que a gente nunca notava muito a existência de uma barbearia, de uma sapataria, mas quando a gente começou a pensar nisso e começou a registrar isso, nosso olhar ficou um pouco mais atento para essas pessoas que às vezes são quase que invisíveis, né? Esses estabelecimentos que não são grandes shoppings, não são rebuscados, não tem assim uma placa linda na frente, mas tem pessoas com um coração muito bom e com uma experiência absurda assim no ofício, né? É um projeto que a gente não visa só a questão da renda nossa, a gente trabalha com produção audiovisual, mas é um projeto que a gente vê que a gente está fazendo a nossa parte social de enquanto artistas, de enquanto não só produtores culturais, enquanto só empreendedores criativos, mas enquanto cidadãos registrar um pouco da nossa história, né? A questão da motivação que está acontecendo dos personagens, o que esse registro está proporcionando além do ofício deles, dentro da vida deles, né? Quando alguma pessoa, um senhor desse, um mestre com um repertório de vida, de cultura, de sabedoria, diz que o que a gente fez por ele não tem preço, que é uma gratidão eterna, assim, eu acho que isso é uma das coisas principais que faz a gente mover e continuar produzindo esses projetos que tocam pessoas. Eu estou dando uma entrevista aqui pro grupo. A gente está se auto-entrevistando. Consegue ver que tem concerto e é isso. Tá bom? Dá pra aproveitar?